paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui para mais um subsídio de escola dominical e digo mais um trimestre de escola dominical e esse trimestre, gente, promete, viu? Se o último, onde nós falamos sobre Jeremias e Lamentações, foi maravilhoso, esse que nós estamos retornando ao Novo Testamento tem muita coisa para nos dizer. São cartas pequenas. Jeremias tinha 52 capítulos, depois nós estudamos Lamentações com mais 5 capítulos, um total mais ou menos de 57 capítulos. Essas epístolas que nós vamos estudar neste trimestre não vão passar praticamente perto disso, né? 1º e 2º aos Tessalonicenses, Colossenses e Filipenses. Gente, demais, sensacional. Por mais que sejam epístolas pequenas, entre aspas, tá? São ensinamentos profundos, ensinamentos grandiosos para a nossa vida prática, para a nossa vida ministerial e para a nossa vida em comunidade também. Então, fica ligado no subsídio de hoje, fica ligado também nos avisos que eu vou dar agora, beleza? Para a gente poder aproveitar ao máximo. Você, professor de escola dominical, você, aluno de escola dominical, eu tenho certeza que se você prestar atenção, anotar, rever, buscar conhecimentos extracurriculares, você vai fazer a sua aula ficar robusta, fluida, algo assim fora do comum. Eu tenho certeza disso. Beleza, gente? Vamos lá. Primeira coisa, eu tô gravando esse vídeo e vou postar ele hoje, na terça-feira, ok? Na quinta-feira, pode ser que você já tenha visto esse vídeo, mas na quinta-feira eu vou compartilhar aqui no YouTube também um panorama geral da Epístola de Paulo aos Filipenses, tá bom? Então, um panorama geral da Epístola de Paulo aos Filipenses, junto com um comentário bíblico, tá, feito por nós, de nossa autoria, Escola Teológica Semear, um comentário bíblico, capítulo por capítulo, da Epístola aos Filipenses. Quando a gente for entrar em Colossenses, eu vou fazer a mesma coisa. Um panorama geral, um comentário bíblico. 1 Tessalonicenses, a mesma coisa. 2 Tessalonicenses, a mesma coisa. Beleza? Então, fica ligado aí. Outra coisa, curta o vídeo, comenta, compartilha, ajuda a gente aí, pô. Ajuda a gente, para você é só um clique, para nós é um incentivo, a gente vai entender que esse trabalho tá abençoando a sua vida, tá sendo relevante, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, tá crescendo, Deus está abençoando esta obra e nós ficamos felizes por isso. Se você quer esse material que eu estou projetando na tela de vocês, é só me chamar, ou pelo Instagram, o link vai estar aí na descrição, ou pelo WhatsApp, que eu vou colocar na tela de vocês agora. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, a gente já gastou aí 3 minutos para dar os avisos, para cumprimentar vocês e para falar um pouquinho sobre esse trimestre. Agora vamos entrar de fato na nossa lição. Filipenses, Colossenses e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Cartas para a vida cristã. Estudo 1, lição de número 1, Filipenses capítulo 1, ok? A vida cristã alegre. Se você já leu o capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Filipenses, você vai entender o que está sendo dito aqui nessa lição. O porquê ela está sendo chamada de a Epístola da Alegria ou a vida cristã alegre. O texto áureo está em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que nos diz: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, que poético. Isso aqui é maravilhoso. E para eu entender, isso aqui é uma introdução que eu estou dando para vocês, para a gente conseguir entender o porquê que Paulo está falando isso, porquê que ele está falando assim, igual a molecada fala hoje em dia, né, do Neida, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu estou certo que pela vossa súplica, isso no versículo 19, e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação. Ele está falando da cadeia, né, que o apóstolo Paulo, por ocasião dessa epístola, ele estava preso. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cristo vai ser glorificado através da minha vida, estando eu vivo ou estando eu morto. Se eu viver, vivo para o Senhor. Se eu morrer, para o Senhor eu vivo. É isso que ele fala lá na Epístola aos Romanos. Então, olha a argumentação de Paulo. Eu não vou dar o contexto geral dessa epístola, porque é isso que eu vou fazer na quinta-feira. Então a gente vai enxugar a aula de hoje, falar só basicamente sobre a lição,
para na quinta-feira a gente falar do contexto, tudo sobre a Epístola aos Filipenses, tá? Mas o fato é que o apóstolo Paulo estava preso no momento da redação dessa epístola. Então, essa epístola, meus amigos, tinha tudo para ser algo extremamente melancólico. Ah, meus irmãos, eu estou aqui, meu Deus do céu, eu estava fazendo certo, olha só o que eu ganhei. Não. O apóstolo Paulo está alegre e ele está dizendo, quer vivo ou quer morto, glorificarei ao meu Senhor. E aí ele termina, basicamente, essa perícope, né, esse fragmento de texto, com essas palavras, viver é Cristo, ou seja, a minha vida é dedicada a Cristo. Cristo é o centro da minha existência. Enquanto eu respiro, Cristo é o centro da minha vida. E o morrer, Paulo? Morrer é lucro. Morrer é lucro, porque melhor é partir e estar com Cristo. Estar com Cristo é melhor do que tudo, meus amados. Estar com Cristo é melhor do que viver, porque uma vida sem Cristo não vale a pena ser vivida. Não é frase de caminhoneiro, é a mais pura realidade, meus amados. Vamos avançar aqui para a gente não perder mais tempo. Verdade prática. A alegria, novamente ele está repetindo alegria. Palavra-chave da nossa lição de hoje, alegria. Então, você pode passar isso para os seus alunos no domingo. Dizer para ele, meus alunos, meus queridos alunos, a palavra-chave da lição de hoje é alegria. Não só da lição de hoje, tá? Mas da Epístola aos Filipenses. A Epístola aos Filipenses é conhecida como sendo a carta da alegria cristã. Então, gravem isso aí para que os seus alunos também gravem. Então, a alegria cristã transcende, ou seja, ultrapassa, está acima das circunstâncias e tem Cristo como seu centro. Por que que o autor ele trouxe essa informação para nós? Por que que ele está dizendo que transcende as circunstâncias? Porque a gente está vendo isso, nós estamos vendo isso na prática, na vida do apóstolo Paulo. Ele estava preso, mas estava alegre. Ele estava dentro de uma masmorra romana. Vocês sabem, se vocês ainda não sabem, deem uma pesquisada, como eram as prisões romanas. Eu sei que por um determinado período o apóstolo Paulo ele ficou preso domiciliarmente, né, melhor dizendo, ou seja, ele ficou preso numa casa lá em Roma, e lógico, estando preso de forma domiciliar, era uma prisão muito mais humana, mas de qualquer forma ele estava preso, ele estava acorrentado a soldados, ele estava junto com homens pagãos. O apóstolo Paulo vai dizer, e isso nós veremos hoje, que a prisão dele serviu para glorificar Cristo ainda mais. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo tinha tudo para reclamar, tinha tudo para amaldiçoar, para praguejar. Só que ele está dizendo, as minhas cadeias fazem com que Cristo seja glorificado. Glória a Deus, meus irmãos. A alegria cristã transcende as circunstâncias. Então, mesmo diante da prisão, mesmo diante dos açoites, nós vamos ver que a igreja de Filipos ela vai nascer basicamente de uma prisão do apóstolo Paulo, de um ato sobrenatural. Lógico que nós vamos discutir isso na quinta-feira. Objetivos da lição de hoje, meus caros. Aprender a importância da comunhão. Olha só, o apóstolo Paulo vai tocar nesses pontos aqui na Epístola aos Filipenses. Devemos fortalecer a comunhão, meus amados. Nós, como comunidade, nós, como crentes em Cristo, podemos viver e só sobreviveremos em comunidade se houver comunhão. Avaliar o relacionamento com o Senhor. Então veja, comunhão com o próximo, né, de forma horizontal, e agora um relacionamento na vertical, né, quase a cruz de Cristo. Então nós nos relacionamos, nós temos comunhão com os nossos irmãos em Cristo e nos relacionamos intimamente com o Senhor. Quem se relaciona com o Senhor, preste atenção, quem se relaciona com o Senhor tem uma vida de comunhão com os irmãos. Eu vou até fazer uma mudança aqui, não tem problema sair do slide. Tá Senhor com S minúsculo e tá coçando minha garganta aqui para mudar isso. O Senhor, Deus, Cristo é com S maiúsculo, beleza? Vamos lá. Terceiro objetivo, reconhecer a tarefa de servir aos irmãos. Então, olha lá as palavras-chave dos objetivos. Comunhão, relacionamento e serviço. E tudo isso redunda no meu relacionamento com Cristo. Se eu tenho um relacionamento com Cristo, eu ando em comunhão com o meu próximo. Se eu tenho um relacionamento com Cristo, eu sirvo aos irmãos. Essa que é a verdade. Essa é a mais pura realidade. Vamos lá. Primeiro ponto, saudação e ações de graças. Lembrando que a epístola, minha Bíblia já está aqui, ó.
A epístola, ela não era escrita em capítulos e versículos. Porém, nós temos divisões naturais do texto. A primeira divisão vai do versículo 1 até o versículo 11. Paulo e Timóteo como servos de Cristo. Então o apóstolo Paulo já faz uma apresentação dessa lição, enfatizando Timóteo. Na lição, ele também vai falar disso, tá? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Gente, olha só o que o apóstolo Paulo está expressando. Alguns vão dizer que ele menciona Timóteo simplesmente por honrá-lo. Outros vão dizer que o apóstolo Paulo menciona Timóteo porque Timóteo estava junto com ele, e outros vão dizer que Timóteo escrevia enquanto Paulo ditava, ok? É bem provável que seja essa última opção, que Timóteo havia escrevido enquanto Paulo ditava, apesar de que o tom da epístola é extremamente pessoal. Inclusive, logo na introdução aqui da nossa lição, da lição de vocês, o autor vai dizer que essa é a epístola mais pessoal do apóstolo Paulo, é onde ele vai abrir o coração, mas também todos os verbos ali, né, estão na primeira pessoa do singular. O apóstolo Paulo vai falar sempre eu fui, eu vou, eu faço, nesse sentido, tá? Então está sempre na primeira pessoa. Então o apóstolo Paulo nessa primeira porção vai apresentar Timóteo também, né, dizendo que provavelmente estava junto. Saudação, ação de graças, olha só, pela parceria dos filipenses. Os crentes de Filipos haviam enviado uma oferta grande para o apóstolo Paulo. Inclusive, alguns vão dizer que é essa oferta que vai motivar o apóstolo Paulo a escrever essa epístola. Não somente isso, mas nós vamos ver que Filipenses, os crentes de Filipos, eles enfrentavam alguns problemas também. Eles tinham alguns problemas de relacionamento, eles tinham alguns problemas de comunhão, igual é hoje, na maioria das igrejas, ali em Filipos tinha também. Então não é somente para agradecer a oferta, o apóstolo Paulo vai se utilizar dessa oportunidade para agradecer, mas também tratar com esses problemas da igreja ali em Filipos, ok? Então, ação de graças pela parceria dos crentes lá de Filipos. E oração por amor, conhecimento e discernimento. Então, olha só essas três palavrinhas, amor, conhecimento e discernimento. Amor com Deus e amor com o próximo. Conhecimento das Escrituras e discernimento do certo e do errado. Que vem através do conhecimento. Ok? As prisões de Paulo e o avanço do Evangelho. Vai lá do versículo 12 ao verso 18. A prisão de Paulo serviu para o progresso do Evangelho. Irmão, isso aqui é sensacional. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que a circunstância que parecia contrário ao progresso da fé em Cristo, na realidade redunda em maior glória. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, o que está acontecendo comigo, está lá no versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, pela prisão de Paulo, alguém poderia dizer, agora o evangelho acabou para os gentios, agora não vai ter mais um missionário, o pessoal vai se acovardar, o apóstolo Paulo vai ser preso, quiçá morto por conta da sua prisão. O apóstolo Paulo diz, não, está contribuindo para o avanço do evangelho de Cristo. Então vejam, meus amados, outra coisa também, a prisão do apóstolo Paulo vai contribuir para o avanço do evangelho, porque agora o apóstolo Paulo estava em Roma. Todos os da guarda pretoriana, todos os servos do palácio do imperador, eles ouviram a respeito do evangelho, porque quem chegava próximo a Paulo ouvia o nome de Jesus. O apóstolo Paulo pregava para todo mundo. Aqueles guardas que estavam acorrentados com ele, agora ouviram o evangelho de Cristo, graças à prisão do apóstolo Paulo. Então olha como ele pega o limão e faz uma limonada, né? É aquele famoso conceito do século XXI. Não é o copo meio vazio, é o copo meio cheio, entende? Então o apóstolo Paulo está partindo desse princípio. Aquilo que alguns estão dizendo que é o fim, Deus está dizendo, é progresso. Pega aí, hein? Cristo é anunciado mesmo que por diferentes motivações,
Porque ele vai dizer, olha, alguns pregam por vanglória, alguns pregam por partidarismo, mas o que importa é que Cristo seja pregado e por isso eu me aliviarei, ou seja, ficarei alegre. Gente, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, versículo 18, ó. Todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. A gente tem que tomar cuidado para não cair num erro terrível, meus amados. Que erro é esse? Então alguém pode dizer depois disso que o apóstolo Paulo falou. Ah, então se alguém está pregando uma heresia, se alguém está pregando com uma vida miserável ali, eu tenho que me alegrar? Não. Ele está falando da intenção. As pessoas estavam pregando, sim, o evangelho de Cristo, só que alguns estavam pregando ali por agenda, alguns estavam pregando por posição social, que é o que acontece hoje também. Tem gente que tem uma ótima mensagem, uma pregação bíblica, cristocêntrica, mas a motivação do coração é um projetinho pessoal. A motivação do coração dele é ter uma agenda maior, é ter os nomes nos outdoors. Vocês entendem? Tem muito isso. O apóstolo Paulo está dizendo, independente da motivação, Cristo está sendo pregado. Alegria de Paulo porque Cristo está sendo pregado, é o último ponto que nós já tocamos. E agora, dos versos 19 ao 26, viver é Cristo e morrer é lucro. Vamos lá no versículo 19. Porque eu estou certo, nós já lemos esse versículo. Por isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que me redundará em libertação. O apóstolo Paulo sabia que seria liberto. Irmãos, entre a epístola aos Filipenses e a segunda epístola ao Timóteo, nós temos um lapso de tempo. Aos Filipenses é a primeira prisão de Paulo e segunda Timóteo é a segunda prisão de Paulo. Então, ele sabia que seria liberto, como de fato foi. Ele sabia, ele tinha fé que Deus o traria como liberto. Ele foi liberto dessa prisão. Depois, por volta do ano 66, 67, ele vai ser preso de novo e aí ele vai ser martirizado. Os estudiosos dizem que quando o apóstolo Paulo escreve a segunda epístola ao Timóteo, faltava mais ou menos uma semana para que ele fosse morto. E aí a gente poderia dizer novamente, é uma epístola em tom melancólico. Não. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, quando você vir me visitar, traga os pergaminhos. Ele vai dizer, prega a tempo e fora de tempo. A preocupação de Paulo não é nem com a morte dele. A preocupação de Paulo é com a pregação do evangelho. Sempre foi. Nesse sentido, ele é um exemplo para nós. Por isso que ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Qual a perseguição, qual a preocupação de um homem comum no corredor da morte? Satisfazer os seus desejos? A preocupação do apóstolo Paulo era com o evangelho, era com o ensino bíblico, era com as escrituras sagradas. Então nós temos que imitá-lo sim nesse aspecto, meus amados. O apóstolo Paulo está dizendo, desejo estar com Cristo, mas é necessário que eu esteja com os irmãos. Olha lá, versículo 23, ora. De um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso que ele falou, morrer é lucro. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, é importante que eu ainda fique vivo, porque tem coisa para ensinar para vocês. Não é para aproveitar minha vida, não é para conseguir fazer o que eu nunca fiz, não. É para pregar o evangelho, é para cumprir a minha missão no reino de Deus. Sabe quando o crente vai aproveitar a vida de verdade? Não sou contra aproveitar essa vida aqui terrena. Não sou contra, meus amados. Tudo em Cristo e por Cristo. Mas nós aproveitaremos de verdade a nossa existência na eternidade, onde estaremos juntos com Cristo. Amém? Vamos para o próximo ponto. Exortação à unidade e coragem. Conduzir-se de modo digno do evangelho, unidade do espírito e firmeza na fé, e sofrimento como parte da vida cristã. Versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver vocês, ou estando ausente, ouça no tocante a vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então olha a preocupação de Paulo com os filipenses. Não é se a igreja estava comprando um templo grandioso, bancos de luxo, não é isso, meus amados. Se a igreja tinha um programa na televisão em horário nobre, não. A preocupação do apóstolo Paulo era a unidade dos crentes na fé em Cristo. Era que eles batalhassem juntos pela fé evangélica. Essa é a preocupação de Cristo pela sua igreja e essa é a preocupação que nós, professores, você pastor, você obreiro, tem que ter em relação à igreja de Cristo.
Não é, irmãos, eu não sou contra comprar banco, comprar templo, eu não sou contra isso. Mas nós temos que ter as prioridades. E a nossa prioridade é o que o apóstolo Paulo está exercendo aqui. A unidade da fé para o cumprimento da nossa missão em Cristo. Orientações aos professores. Enfatize a alegria em meio às adversidades. Mostre como a carta é pessoal e pastoral. Ressalte a centralidade de Cristo em toda a vida e traga aplicações práticas para a vida da igreja hoje. Gente, esse último ponto, talvez seja o meu primeiro vídeo que vocês estão vendo. Quem já está me acompanhando há mais tempo sabe do que eu vou falar agora. Se você explicar o contexto histórico, o contexto social, o contexto filosófico e não aplicar a mensagem na sua aula ou na sua pregação, sua mensagem não tem efeito. Você precisa aplicar, você precisa fazer uma ponte entre o texto antigo e o ouvinte contemporâneo, mostrando que a mensagem aplica-se à vida da igreja hoje, 2025, século 21, a sua vida como professor e ao seu aluno. A mensagem se aplica a nós. E por último, a aplicação pessoal. Uma vida cristã vitoriosa, triunfante, alegre, está à disposição de todos nós, ou seja, está ao alcance de todos nós. Basta tomarmos posse mediante uma vida de fé sincera e abundante em Cristo. Amém, meus amados? Como eu disse, o subsídio de hoje mais enxuto, justamente porque na quinta-feira teremos ali um panorama geral sobre a epístola aos Filipenses, ok, meus caros? Que Deus abençoe a sua vida, nos ajude nesse projeto, compartilhando, curtindo, comentando, ok? Até a próxima aula, se Deus quiser.